Bem, a pedidos aqui de vocês nos comentários dos meus vídeos, né? Hoje eu vou contar aqui como eu comecei a investir com os meus 11 anos de idade. Nunca falei muito sobre minha história aqui no canal e no vídeo de hoje vai ser só sobre isso. Fala investidores, eu tô futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, estou aqui para começar mais um vídeo do canal. E hoje, como eu já falei, eu vou contar um pouco da minha história, né? Como investidor e também, querendo ou não, como empreendedor, né? Aqui com o meu canal e tal. Então eu vou contar um pouco da minha trajetória, que eu nunca tirei um tempo assim no canal para falar. E deve ser um assunto que interessa bastante a vocês, né? Até porque muitos de vocês acabam se identificando pela idade, então eu achei interessante trazer esse tema aqui. Eu estou num clima mais descontraído aqui, num ângulo diferente, que não é um vídeo tão sério assim, mas enfim. Peço que você já deixe o like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, com um parente que tenha faixa etária, assim, é um pré-adolescente, um adolescente, que ele pode se identificar com esse vídeo e quem sabe até começar a investir. Bem, então começando aqui um pouco da minha história. Primeiro, quem era o Matheus com 11 anos, né? Lá em 2019, mais ou menos. Eu gostava muito de videogames e de basquete. Ainda gosto, hoje mesmo eu ainda continuo jogando, treinando. Basquete, treino 2 vezes por semana, se eu não me engano. Isso, 2 vezes por semana que eu treino basquete, jogo bastante videogame. Porém, na época eu assistia muitos vídeos do YouTube sobre videogames e sobre basquete. Eu sempre fui muito ligado no YouTube, então eu sempre gostei muito de aprender qualquer coisa que fosse, qualquer vídeo que tivesse no YouTube, qualquer coisa que me interessasse, eu sempre assistia. Então eu sempre fui muito aberto a adquirir conhecimento, certo? Então isso aí já era uma coisa assim que eu sempre tive na veia, pode-se falar assim. Então eu sempre gostei de assistir muito. Então, sei lá, às vezes eu assistia vídeos de tecnologia, gostava muito de ver assuntos variados. E sempre aparecia para mim anúncios de investimentos antes dos vídeos. Então isso foi me despertando um certo interesse, até porque eu já tinha o dinheiro guardado, mas esse dinheiro guardado, assim, meus pais nunca me deram uma mesada relevante, ou então juntaram dinheiro em uma poupança para mim, nem nada do tipo. Claro, eu sempre tive uma vida bem financeiramente, meus pais conseguem me dar condições boas, mas assim, esse dinheiro que eu tinha juntado era, por exemplo, quando às vezes eu ganhava de presente de aniversário uns 50, 100 reais da minha avó, eu pegava, juntava isso, que depois eu juntava para comprar alguma coisa, mas eu sempre tive o hábito de juntar dinheiro, né? E outras vezes, por exemplo, eu pegava coisas que eu tinha usado aqui, que eu sabia que eu não ia usar mais, alguns jogos de videogames, por exemplo, que eu já não jogava mais, ia lá e vendia em uma loja de videogames que tem aqui na minha cidade, né? Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Também vendi já coisas no LX, no Mercado Livre, então também sempre gostei de ganhar dinheiro, né? Também, então eu já tinha o dinheiro juntado, claro, não era megas quantia, nada assim, era no máximo uns 500 reais, eu não lembro ao certo, mas eu tinha já uma quantia guardada, né? E assim, quando pega de parâmetro da minha idade, que boa parte dos meus amigos, assim, o pessoal do nosso ciclo também, quem é mais novo que eu entende, que só quer se preocupar em gastar dinheiro, essas coisas. Quando eu descobri esses anúncios, investimento já me chamou um pouco a atenção, né? Pô, pode botar o dinheiro para render, pode multiplicar o capital por várias vezes, vamos ver como é isso. Então eu pesquisei lá no YouTube, como investir na bolsa de valores. E daí eu descobri o canal do Thiago Nigro, o Primo Rico, que foi essencial, não na minha trajetória até aqui, não só nessa parte de eu começar a investir, mas também para eu começar aqui o canal. Vocês vão entender um pouco mais na frente como ele é um elo essencial nisso. Mas enfim, aqui eu descobri o canal dele, gostei bastante, comecei a assistir vários vídeos e depois eu fui descobrindo outros canais. Então eu fui ver o canal também do Pit Money, da Natália Arcuri, do Breno Perrucho, da Bea Aguilar, canais assim que já tinham uma certa relevância na época. Na época eu falo como se fosse muito tempo atrás, mas se a gente pega o cenário da bolsa, realmente é muito tempo. Se pegar o início de 2019, que a gente tinha ali, tava chegando na marca de 1 milhão de investidores. Então assim, quando eu comecei a ver esses vídeos, eu fui querendo aprender muito sobre investimentos, fui vendo muitos vídeos, mas assim, eu não via ninguém na minha idade nem nada assim, mas eu não coloquei nenhuma crença limitante na minha cabeça. Então, um conselho que eu dou aqui para quem é mais novo é: nunca bote limitações na sua cabeça pela sua idade. Sempre faça, independente da sua idade. Porque, Matheus, eu não posso fazer isso aqui sendo menor de idade, não posso abrir uma conta. Coisa assim, claro, dando só exemplos. Mas aí você pode pegar e fazer uma conta no nome dos seus pais, por exemplo. Então, na época eu nem me preocupava muito com isso, não colocava nenhuma limitação, só queria fazer mesmo, queria começar a investir. Então eu fui lá, fui aprendendo bastante sobre investimentos, e aí chegou ali em julho de 2019, eu decidi abrir uma conta numa corretora, pedi ajuda na minha mãe, né, pra abrir com os dados dela, que na época eu não sabia que eu poderia abrir uma conta no meu nome, mas como eu falei, não colocava nenhuma crença limitante e quis ir lá e fazer o nome da minha mãe mesmo. Então aí eu abri uma conta na XP Investimentos, que
era a corretora a conta que eu usava, né? Hoje eu não uso mais. Mas enfim, o meu primeiro investimento em si foi no fundo imobiliário ABCP11, que é do Shopping ABC Paulista. Eu, sendo bem sério, não estudei muito esse fundo para começar a investir. Era mais um teste mesmo que eu queria pegar na prática. Então eu peguei uma parte do meu dinheiro, eu lembro ainda, foi R$ 88 o meu primeiro investimento, que foi uma cota desse fundo. Então eu peguei lá, comprei e aí fui observando como funcionava, como pagava dividendos e tal. Então fui aprendendo um pouco mais na prática, aprendi a analisar melhor fundos imobiliários e também fui começar a aprender ações. E aí eu vi que o fundo ABCP11 não era tão interessante porque ele só tinha um imóvel, que era o Shopping ABC Paulista. Então, por só ter um imóvel, acaba tendo um risco bem grande, porque às vezes pode, claro, Deus nos livre disso, mas sei lá, um acidente no shopping, qualquer coisa que desse de errado nesse shopping, ou então até só mesmo uma queda de movimento no shopping, já pode afetar o fundo imobiliário. Então, eu decidi parar de investir nele, e daí eu pensei, não, é bom, né? É essencial diversificar os seus investimentos, e daí eu comecei a diversificar um pouco mais. Além de fundos imobiliários, comecei a comprar também minhas 3 primeiras ações. Eu comprei ações do Banco Inter, da Fleury e da B2W. B2W, que é a empresa responsável aqui no Brasil pela Americanas.com, Submarino e Shoptime, o e-commerce. Então, bem, como é que eu escolhi essas primeiras ações? Eu também fui na simplicidade. O que é que eu fiz? Eu peguei, não, vamos ver aqui algumas empresas que eu conheço bem como é que funciona, que eu entendo como é o negócio. Porque quando você vai fazer qualquer coisa que vai envolver seu dinheiro na sua vida, você tem que entender muito bem o que você está fazendo. E nos investimentos não é diferente, principalmente em ações. Em ações você está se tornando sócio de uma empresa. Se um amigo seu lhe chamasse, Matheus, eu tenho um projeto aqui, quer ser meu sócio? A primeira coisa que você vai perguntar é o que é? E quando você vai investir em ações não é diferente, você tem que saber também o que é que você está investindo, afinal você vai se tornar sócio e ainda vai colocar seu dinheiro, né? Então é essencial que você faça isso. Na época eu fui lá e peguei as que eu já conhecia mesmo, fui pesar um pouco na internet mais sobre as ações, vi que eram boas empresas, tinha profissionais do mercado financeiro elogiando as ações, mas eu comprei principalmente porque eu entendia muito bem como funcionavam as empresas. B2W porque eu consumia bastante da Americanas.com, Banco Inter porque eu tinha minha conta no Banco Inter, né? Ainda tenho conta no Banco Inter. E Fleury porque tem um laboratório aqui em Natal da Fleury, e eu já conhecia um pouco de como é que funcionava o negócio, fui entender um pouco mais também. Pai do amigo meu falava da empresa, né? Que ele é do ramo, então eu já entendia um pouco sobre essas empresas. Então eu fui lá e investi. Certo, então aqui acaba meio que a primeira fase dos meus investimentos, claro. Depois eu fui adquirindo mais conhecimento sobre análise de ações, fui comprando mais empresas, fui diversificando minha carteira, mas aí chega a fase do canal aqui. Em janeiro de 2020, eu viajei para São Paulo para passar minhas férias lá com meus pais e com minha irmã. E daí lá na época, né, a XP Investimentos tinha um tour pro seu escritório. Ou seja, quem nem precisava ser cliente, mas quem quisesse poderia, né, não pode mais hoje, mas poderia fazer uma visita ao escritório. Lá tinha tipo um tour. Então foi lá, eu me inscrevi para ir nesse tour, né, já, como era cliente, gostava e queria conhecer como era o mercado financeiro na prática, fui lá com a minha família. E aí lá nesse tour, né, ainda lembro da guia, Giovana, que era a guia lá no dia. Mas enfim, eu fui lá no escritório da XP, ia fazendo algumas perguntas, eu ia respondendo assim, claro, chamava um pouco a atenção. Que hoje eu tenho essa voz aqui um pouco mais grossa e tenho mais de 1,70, mas na época eu era mais baixinho e tinha a voz mais fina. Tanto que se você for aqui nos primeiros vídeos no canal, você vai ver a diferença da minha voz, certo? Então foi assim, eu fui respondendo umas perguntas e aí lá tinham duas moças, né, que trabalhavam lá na parte de marketing da Rico. E na época o estúdio do Primo Rico, né, do Thiago Nigro, era também no escritório da Rico, que era no escritório da XP. E aí falando, viu, né, que eu tava respondendo a pergunta, você aprendeu isso aonde? Eu falei, foi no canal do Primo Rico, né? Falei, o que veio primeiro na mente, não fazia a menor ideia, depois ela chegou, você quer conhecer ele? Aí, pô, uma oportunidade dessa, obviamente eu fui, né? E aí eu fui lá, conheci ele, vou pedir também pra forçado pôr aqui a foto na tela, né? Mas enfim, ele foi super gente boa comigo. E foi desse dia aí que eu comecei o canal, porque ele foi lá, postou uns stories comigo, assim. Foi super humilde, eu sou muito grato a Thiago até hoje, né? Claro, não poderia não ser. E daí eu comecei meu canal aqui, fui produzindo conteúdo. E com o tempo fui ganhando certa relevância, fui avançando muito mais nos meus investimentos. E aí cheguei aqui onde estou hoje, né? E também, para contar aqui a história completa, né? Vou contar aqui alguns marcos da trajetória também aqui no canal, né? Alguns que eu considero bem relevantes. Primeiro, vou considerar aqui uma live que eu fiz com o Davi Braga, com o Breno Perrucho, com o Tiuli,
e com o Kid Invest, né, o Felipe Moleiro, que tem um vídeo aqui no canal com ele também, vou deixar aqui nos cards. Mas enfim, essa live foi uma virada de chave, né, porque primeiro, ainda admiro, né, os três, Davi Braga, Tiuli, Breno, e tal, e aí a gente fez essa live lá, agregou muito, tanto pra mim quanto pra Felipe. Depois a gente veio a fazer uma série também pro canal do Tiuli, que o nome é Só o Começo, também sou muito grato ao Tiuli, né, que essa série, além de ter me dado muito conhecimento, trouxe também uma certa audiência, tá? Então foi assim, foram experiências incríveis. Além disso, depois, claro, tô sendo bem breve aqui, pessoal, obviamente eu vou esquecer aqui de algumas coisas, mas relevem, né? Aqui depois eu vou pôr a viagem pra São Paulo, que eu fiz em outubro do ano passado, que eu já gravei aqui alguns vídeos pro canal. Primeiro com o Pete Money também, que foi um dos caras que mais me ajudaram aqui na minha trajetória, tanto como investidor, como também no canal. Tive a oportunidade de gravar lá um vídeo com ele, então vou pôr aqui essa viagem também, gravei um vídeo com ele, gravei com o Kid Investor. Teve a primeira JP's in the House lá, que é um evento da mentoria do Davi Braga, então também essa viagem foi bem relevante, né? Também gravei um vídeo com a Luias Cash nessa viagem, vou deixar aqui nos cards. Todos os vídeos que eu vou falando aqui vai ter nos cards aqui, certo, pessoal? Então, além dessa viagem, também vou pôr a minha outra viagem para São Paulo, que eu fiz agora em janeiro desse ano mesmo. Lá eu gravei um episódio pro Primo Cast, claro, do Thiago Nigro, né, o podcast dele, para quem quiser escutar também, é o episódio 113, onde eu participo junto com o Felipe Moleiro. E também teve a JP's in the House, acho que foi a 2 lá, teve um evento na casa lá que Davi fez, com a mentoria dele, foi bem marcante. Mas assim, com certeza eu esqueci de algumas coisas, certo, pessoal? Mas eu acho que foram esses assim os principais momentos. E também nessa outra viagem gravei os vídeos lá no Traders Club com o André Musso e com o Felipe Ponte também, foi bem legal de conhecer lá o pessoal do TC, certo? Então, no mais, acho que essa é a minha história como investidor, certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui o que você achou, o que é que lhe deixou mais surpreso. Também, se você gostou desse vídeo, manda para um amigo seu, manda para um conhecido, para um parente que tem a minha idade, com certeza pode inspirar ele também a começar a investir, né? Que de fato é muito importante que se comece a investir desde cedo, porque investindo desde cedo, lá na frente vai fazer uma baita diferença, mesmo que se invista um capital muito pequeno hoje em dia. Mas o importante é sempre começar cedo e ter foco no longo prazo, certo, pessoal? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!